Isso. Bom dia, alunos. Muito bom ter vocês aqui, né, diferente, né, de falar do nada, né. Hoje eu vou corrigir, né, de continuar falando do questionário e vou falar um tema geral, que é medula espinhal e vias. Ah, Essas são as perguntas. Essa 21 foi já está respondida, né, no vídeo anterior, né? É o que representa o gânglio da raiz dorsal, é o local dos neurônios sensoriais primários, né, da somestesia. Eu quero, então, do sentido do corpo, do tato, temperatura, pressão, vibração, é onde está o neurônio sensorial primário, aquele que está ligado diretamente ao receptor ou ambiente externo da somestesia, né? O neurônio sensorial primário, primeiro neurônio da via sensorial. Ah, Opa. E aí eu vou falar, né, da medula espinhal, basicamente, a organização de substância branca e cinzenta e as diferenças morfológicas. Para isso, requer que eu fale um monte de coisa sobre vias, sobre, né, essa porção intermediária que constitui a medula espinhal. Né? É o primeiro detalhe dos circuitos que eu vou oferecer, né, nesse curso. Né? Então, já mostrei a medula espinhal para vocês, né? E aqui à direita tem três segmentos de medula, né, com as coberturas meníngeas, a entrada do ramo ventral e dorsal, e aqui a gente vê a estrutura cilíndrica da medula espinhal com a substância branca no entorno e no centro a substância cinzenta com essa característica, com esse formato característico de H, ou borboleta, é o H medular. Né? Ah, como você vê, tem um canal central aqui nesse tubo, né? Porque é um tubo, porque é o que vem durante o desenvolvimento, né? O sistema nervoso central, o tubo, a medula espinhal, o que mais conserva essa cara de tubo, né? E você vê aqui, por que isso aqui não fica para cima, hein? Bem, aqui você vê, então, uma medula embrionária, é, como ela é simples, uma parede de um unicelular, né? São células colunares, né? Por isso tem espesso, mas é um pseudoestratificado, né? Aí está o que a gente chama de um neuroepitélio germinativo da medula. Então você tem a luz da medula, que vai ser o canal central da medula, a parede da medula que vai crescer radialmente, né? Vai ter neurônios, substância branca, né? E o que é muito interessante é que já nesse início você tem uma determinação. A parte anterior será uma porção motora, relacionada à porção motora do sistema nervoso, e a porção posterior relacionada à porção sensorial. Né? E essa intermédia é motora do sistema nervoso autônomo. É muito interessante. Isso vai evoluir, né? Vai passar para essa forma no adulto, em que você vê a porção anterior da substância cinzenta, principalmente relacionada à porção motor, e a porção posterior à porção sensorial. Você vê o canal central agora ficou mínimo, né, envolvido em substância cinzenta, né, e todo o resto com os axônios que cresceram, melinizaram e viraram essa substância branca. Então, esse é o famoso H medular, com esses termos que eu prefiro, né? Substância branca em volta, corno posterior, corno anterior e corno lateral intermédio. Né? O canal central, substância cinzenta em volta do canal. Aqui a gente vê, né, que eu já mostrei no outro vídeo, né? Tem um segmento da medula, não vou repetir ela de novo, vocês vejam lá. E uma das coisas que eu não falei no vídeo é que você tem a medula, né? Comprido, né? Um cilindro com vários nervos entrando e saindo dela, né? As raízes entrando e saindo, e isso tem uma topografia muito interessante. Cada da região dessas é definida como um segmento de medula, pela entrada das raízes, das retículas ventrais e dorsais. E esse segmento tem uma correspondência, esses nervos, principalmente, tem uma correspondência com alguma porção do corpo, um domínio do corpo. Quando é sensorial, na pele, a somestesia, a gente chama de dermátomos.
Se é muscular, se é o controle dos músculos, chama de miótomos. Mas cada nervo desses vai controlar uma região do corpo, vai ter um domínio, a região do corpo está mostrado nesse mapa aqui, em que você vê na parte torácica, principalmente, muito clara a segmentação, né? Então, nessa região aqui de T1, né, a T12, você vê, né, a torácica, ela pega basicamente todo o tronco, né? A região lombar pega a perna, né? A sacral pega a genitália, uma parte interna da pele, a mesma coisa nos membros, que os membros são segmentos que têm um aumento de superfície, né, e no número de músculos, e essa segmentação ela não fica tão, obviamente, clara, empacotada em cima da outra, mas tem uma representação muito mantida, específica, como você vê, né? O nível de espinhal 8, no segmento do medula espinhal 8, pegando o dedo mínimo, né? 7 no meio, né? C6 do polegar, né? E o indicador, você vê que tem uma topografia. A história dessa topografia é muito legal, porque é uma compilação dos resultados de vários hospitais de emergência que foram mapeados os traumas e documentados traumas de nervos, de raízes nervosas, de nervos, de medula, que ajudou a definir essa topografia, além de experimento animal, claro, lógico, né? E você tem, então, esse mapa muito usado, né, por médicos para avaliar, né, lesões, níveis de lesões, né? Porque é bastante repetitivo, é padronizado, né? Veja aqui, nessa coluna vertebral, que a medula não vai todo o canal vertebral, né? Ela vai parar mais ou menos no nível de L1, L2. E aí, para que você tenha os raízes dessa região sacral, eu tenho uma longa descida, eu vou contar para vocês aqui, que ficou faltando de contar, né? Você vê num nível cervical, em que você tem a medula com corte transverso, né? Você vê a medula aqui, né? Com H medular, substância branca, e você vê aquela copula, canal central, mas no nível lombar, você já está vendo que não tem mais medula espinhal, né? E só tem os raízes nervosas, ventrais e dorsais, saindo para suas saídas específicas. Você vê aqui em L1, L2, você termina o cone medular, né? E aí você tem só as raízes. Essa estrutura chama um conjunto de cauda equina. E aqui você vê que o canal central, o canal vertebral, ele não fica preenchido. Isso aqui é até onde vai a neonato, né? E aqui é do adulto, e você vê que tem bastante espaço do saco de dura com aracnoide cheio de líquor, que vai até embaixo, né? E você, então, tem acesso ao líquor por aqui, é o que está nessa imagem. Se você fizer uma punção a nível de L1, L2, você pode recolher o líquor sem lesar a medula espinhal. Explicação interessante dessa história. Isso é diferente já no neonato, na criança, né? Porque a coluna vertebral cresce mais do que a medula espinhal, né? E agora a gente entra na medula espinhal propriamente dito, que é a questão, né, como se organiza a substância branca e cinzenta. Então, está aqui um momento da cervical, né, que a gente viu, substância cinzenta. Você vai ver que essa H medular é sempre esse H, mas muda muito de morfologia. Eu espero que até o final da aula fique claro o que muda, né? Isso serve para vocês, né, terem como referência, né? Eu uso pouco esses nomes, mas é legal que vocês o dominem, né? O que é o sulco mediano, né? Dividindo a medula em dois, né? E na frente a fissura mediana, que é maior, mais larga, não é bem o sulco, né? Uma entrada maior. Você vê que atrás dela, antes da substância cinzenta, tem uma porção de substância branca que chama comissura branca anterior. É importante isso, porque logo depois do canal central, com a substância cinzenta pericanal, né? A substância cinzenta central, e aí você vê que a substância branca posterior ela encosta na substância cinzenta, tem um septo mediano, né? E às vezes, dependendo do nível, pode aparecer um septo intermédio lateral com sulco intermédio lateral aqui e aqui, né? Mas o que é mais comum é ter este sulco, que é a entrada das raízes posteriores, que é o sulco lateral. E você vê aqui a saída das raízes anteriores, vai ter o sulco lateral anterior, aqui é o sulco lateral posterior, né? Fissura mediana. E aqui você tem, eu vou mostrar num desenho mais legal, aqui, de novo.
você tem, né, essa representação de como é que é a substância cinzenta, ela é organizada, então, nesses cornos, que aqui tem o nome de coluna, que eu não gosto de usar, eu uso coluna para outras coisas, seria corno anterior, corno lateral e corno posterior. Né? Isso é em todos os níveis da medula, mas modifica a forma sutilmente, como eu vou contar para vocês. E a substância branca, ela é organizada em funículos, funículo posterior, funículo anterior e funículo lateral. Né? Então, posterior, anterior e lateral. Cada um desses tem uma determinada estrutura correndo. É importante saber o que contém esses funículos. Né? E o que define eles é o sulco mediano e o sulco lateral posterior, o sulco lateral anterior e a fissura. Né? De cada um domina cada um desses funículos, né? Usado. Aqui uma representação de outros circuitos da medula espinhal, são chamados fibras próprio-espinhais. São fibras que ficam retidas na medula, que elas não saem, elas contactam segmentos distintos da medula espinhal. Né? Vocês vão entender isso mais tarde. Né? Aqui, em relação à substância cinzenta, ela pode ser organizada de duas formas. Né? A gente já falou que o corno posterior é sensorial e o corno anterior é motor. E o corno intermédio, que é o corno lateral, é autônomo. Né? Então, eles podem ser organizados em núcleos, quer dizer, ali dentro tem neurônios que se fazem agrupamentos, que ficam juntos, formando grupos de neurônios que a gente chama de núcleos, né? Organização nuclear, que eu já falei para vocês, da substância cinzenta. Então, essa forma é a mais antiga, que vocês vão ver na literatura, né? Em azul, esses núcleos relacionados à porção sensorial, né? Tem nomes diferentes, o núcleo próprio é muito comum, o núcleo torácico posterior. Né? Essa substância gelatinosa é muito importante para a dor, né? Forma uma lâmina de conexão intersegmentar que tem mecanismos de bloqueio de dor, é bem bacana essa história. E você vê aqui ilhas, né, de neurônios, núcleo anterior medial. A gente não usa tanto isso, a gente usa mais essa organização, que é chamada organização de camadas de Reched, R-E-X-E-D, é um francês, Reched. Parece Rex em inglês, né? R-E-X-E-D. Né? E ele organizou a medula em camadas, é bem mais fácil, né? Não tem epônimo, aí você vai 1, 2, 3, 4, até 9. Né? A camada 9, ela nem sempre é uma camada, são ilhas, né? Como aqui, que são locais onde estão os motoneurônios, aqueles neurônios que estão ligados aos alvos, aos músculos, para o sistema somático é o esquelético estriado. Né? Para o autônomo são os segundos, são os neurônios pós-ganglionários, né? Aqueles que vão ligar com músculo liso, glândulas. Mas, basicamente, a gente vai olhar só essa aqui, né? As ilhas 9, né? Que tem os motoneurônios. Né? E aí eu não vou entrar, né? A ilha 10 aqui é aquele substância cinzenta central, né? Em volta do canal central. E lembra da comissura branca, que é importante também. Não está funcionando isso, né? Uma coisa interessante da medula espinhal é que ela não é uniforme, né? Como, né, dá para entender na próxima questão, né? Que quais são as diferenças dos níveis transversos da medula. E a primeira coisa que salta aos olhos da organização longitudinal é que esse cilindro ele tem dois alargamentos, um alargamento superior e um alargamento inferior. O alargamento superior chama intumescência cervical, né? E o alargamento inferior é intumescência lombar. Também, às vezes, é chamado de engrossamento. Né? Por que essas intumescências? É aí que deve estar, né, os núcleos, os axônios, a representação dos membros. Ela corresponde à representação dos membros, né, que, como eu falei, aumenta a superfície, o número de músculos, né, e até número de representação sensorial. Tem mais neurônio para pedaços da pele, como a mão. Né? A mão é representada por muito mais neurônios que é representado o ombro. Né?
Aqui é uma daquelas coisas que né, ao vivo eu mostraria para vocês. Na fisiologia vocês vão ver isso. Eu posso depois mostrar um videozinho para vocês sobre isso, né? Sobre essa maior representação sensorial, por exemplo, na palma da mão, do que nas costas ou ombro, né? Então você vê que aqui tem muito mais neurônio, muito mais axônio, a região de intumescência, né? Tanto cervical para o membro superior quanto lombar, né? Para o lombo sacral, às vezes é chamado, para os membros inferiores, né? E você vê que a substância cinzenta, a gente vai entender isso daqui a pouco, ela tem diferentes morfologias, né? Principalmente ao corno anterior, onde estão os motoneurônios inferiores, que eu vou definir no próximo vídeo, né? Em que eles têm conexão direta com o músculo esquelético estriado, e eles estão aí presentes no corno anterior. E onde tem membro superior, deve ter mais motoneurônio, né? Mesma coisa para o membro inferior, deve ter mais motoneurônio do que no tronco. E é basicamente o que a gente vê aqui, o corno anterior reduzido, né? Esses motoneurônios eles estão distribuídos no corno anterior, né, em colunas, por isso que eu não uso tanto, né, colunas nucleares, né? Eu uso corno em vez de coluna, né? E é mais barato, porque são colunas que vão 3, 4, 5 segmentos, né? E os seus axônios, os axônios dos motoneurônios, às vezes saem por nervos diferentes, mas vão se juntar para um mesmo alvo. Coisinha bem bacana. E tem uma topografia, né? Os motoneurônios relacionados aos músculos axiais, eles estão mais mediais no corno anterior. E os motoneurônios que é responsáveis pelos músculos distais, que têm até mais controle, um controle fino muito maior, né? Ficam nas porções laterais, nas ilhas laterais do corno anterior, né? Então, isso sugere, né, que locais como o tronco deve ter só as ilhas mediais. Em locais onde tem os membros, vocês vão começar a ver as ilhas laterais, né? Então, essa topografia é bem legal, porque também explica a chegada dos axônios que controlam os motoneurônios, né? E outra coisa, né, que é importante vocês pensarem, por que modifica os cortes, dependendo dos níveis, são que você tem na medula espinhal vias ascendentes e descendentes. Aqui está um exemplo de uma via ascendente, né? Essas são espinotalâmicas anterior e lateral, a gente chama no conjunto sistema anterolateral. É uma via espinotalâmica que carrega dor, temperatura, carrega informação de dor, temperatura, pressão grosseira, que vai subindo até o tálamo, né, antes de chegar no córtex cerebral, né? Então, já entro, mas introduzo essa ideia, né, que tem o primeiro neurônio da via, que é sempre o neurônio na gânglion da raiz dorsal, ele entra na medula e ele manda axônio, que ascende, cruza a linha média e depois chega no tálamo, onde tem desculpe, aqui na medula já tem o segundo neurônio, me esqueci de falar, né? E ele ascende para o tálamo, onde encontra o terceiro neurônio que projeta para o córtex. Então, as vias sensoriais têm um certo número de neurônios até chegar no córtex cerebral, né? Essa tem 3. E aqui a gente vê 2 grandes grupos, né, dessas vias, 2 maneiras, né? O sistema lateral, o espinotálamo lateral e o espinotálamo medial. Vai ter uma aula sobre isso, né? Está aqui o exemplo desse lateral, né? Você vê que ele cruza o segundo neurônio está aqui no corno posterior da medula e cruza a linha média, né? Você tem outra via que é o fascículo grácil cuneiforme, a coluna dorsal leminístico medial, né? Em que você vê entrando e ela não encontra o segundo neurônio na medula, ascende pelo funículo posterior, né? E chega, né, num núcleo que tem lá no bulbo espinhal, né? Vou falar disso depois, chega no tálamo e depois no córtex, né? Também uma via que carrega informação sensorial somestésica, que nesse caso é diferente, a modalidade é tato epicrítico, vibração, propriocepção. São modalidades com muita resolução de espaço temporal. Tem que ser por aqui. Outra via de ascendente, você vê que vai por outro funículo, né? Esse é o funículo lateral, é espinocerebelar, as vias espinocerebelares, que eu vou falar muito pouco ao longo do curso. Então, você vê que aqui é o funículo anterior e lateral, esse daqui é o funículo posterior, principalmente, né? Coluna dorsal de projeção, né? De ascendência, como está aqui.
E você tem também as vias descendentes, né? Neurônios que vão controlar os neurônios da medula, que vem de cima, vem do córtex e do tronco cefálico. E aqui tem dois exemplos, o cortical e o rubro espinhal, que vão trafegando principalmente pela funícula lateral da medula, onde vão fazer conexão com os interneurônios e os neurônios que estão no corno anterior. Aqui está ela, assim, esquematizado mais importante, em que você tem neurônios aqui superiores que controlam os neurônios aqui inferiores, né? Esses neurônios superiores podem estar em vários lugares, e o inferior também, vários no tronco e na medula, a gente vai falar isso na próxima aula, e aqui o controle do músculo, né? Então você vê que tem vias subindo e vias descendo, e essas vias subindo e descendo, elas são organizadas aqui na substância branca, que nem a substância cinzenta é organizada. Então você vê aqui, né, o trato córtico-espinhal, né, córtex para medula espinhal, olha o nome, né, córtico, né, do córtex à medula espinhal, córtico-espinhal, né, córtico-espinhal lateral, rubro espinhal, núcleo rubro para a medula espinhal. E aqui tem vários outros, vestíbulo espinhal, tecto espinhal, retículo espinhal, que vão, né, são as descendentes. Você vê que tem organizações na substância branca. E, finalmente, para fechar isso, se você fizer cortes de diferentes alturas na medula espinhal, você tem essa imagem daqui, que são imagens desenhadas de reações histológicas, que não deu tempo de eu colocar como é que fica, né? Nesse lado aqui, você está representado uma coloração histológica de fibras. Então, você vê que tem fibras mais tangenciais dentro da substância cinzenta e as fibras da substância branca são basicamente ortogonais, então são pontinhos, muitos pontinhos, tá vendo? Já desse lado está uma coloração para células, para corpos celulares, né? E aí você vê os pontos pretos são grupamentos celulares. Você vê que a densidade não é homogênea, uma densidade heterogênea, né? E que tem neurônios grandes aqui, né? Que você vê como bolinhas grandes, são os motoneurônios que são muito grandes, podem ter 100 micrômetros, 150 micrômetros de diâmetro, né? 50, 150 são neurônios grandes. E tem vários neurônios que são 10 micrômetros, né, pequenos aqui atrás. Então, você tem né, diferentes momentos. Você vê como a substância gelatinosa tem neurônios bem pequenininhos, né? Muito interessante. Aqui, os motoneurônios, neurônios bem grandes. Cada nível desses é um nível né, da medula, o nível cervical, torácico, lombar e lombosacral. Repara que o lombar e sacral, repara como o lombosacral tem muita cor anterior para os membros inferiores, né? E você vê a mesma coisa no cervical, mas o corno anterior do tronco é pequenininho, porque não tem a coluna lateral, né? Não tem membro, então não tem menos motoneurônio. Então, essa é a primeira grande diferença. Outra diferença é a quantidade de substância branca para a substância cinzenta. Você vê, apesar de ter bastante substância cinzenta a níveis sacrais, tem pouca substância branca, né? Claro, porque para chegar até a região sacral tem que passar pela cervical, pela torácica, pela lombar. Chega no sacral, só tem as que conectam aí, e a mesma coisa com as vias ascendentes. Então, tem bem menos via ascendente e descendente aqui, né? E essa substância branca só cresce à medida que vai para níveis superiores. Então, tem muito mais substância branca em níveis cervicais do que em qualquer outro lugar. E tem bem mais em relação à substância cinzenta, né? Então, tem uma progressão. Outra coisa interessante, né? Já falei de substância cinzenta, já falei de substância branca, agora tem o corno lateral. Um corno lateral, você vê muito claro na região torácica e um pouco na região cervical mais inferiores, os últimos níveis cervicais e os níveis todos torácicos, você vai encontrar a coluna lateral. E essa coluna lateral só vai aparecer de novo nas regiões sacrais, que por acaso nem nesse nível, tem que ser ainda mais baixo, em que você vê uma coluna lateral na região sacral. Talvez isso aqui já seja um núcleo intermédio, né? Isso é porque aqui nas regiões cérvico-torácica, nos últimos níveis cervicais, você tem os motoneurônios ligados ao sistema nervoso autônomo, principalmente ao sistema nervoso simpático, que pega desde os últimos níveis cervicais e todo o tórax. Isso chama motoneurônios torácicos, né, do sistema nervoso simpático, cérvico torácico, tóraco lombar, não.
Thoracolumbar. E o parasimpático é no sacral, regiões sacrais você vai encontrar, né, basicamente ligados, né, ao controle autônomo, né, da genitália, do sistema urinário, de excreção, né, você tem sistema controle parasimpático desse nível. Controle parasimpático dos níveis mais altos costuma ser do vago, né, que está na região do crânio, né? Deixa eu ver. Então, outra diferença importante para vocês chamarem a atenção é que olha no funículo dorsal, repara o funículo dorsal, à medida que ele vai chegando cervical, ele aparece o sulco intermédio lateral, posterior, e o septo, né? Porque você vai aparecendo um novo fascículo nessa região, né? Dentro do funículo dorsal é composto de 2 fascículos, o grácil e o cuneiforme. Do tórax em diante, começa a vir um novo fascículo nessa coluna dorsal, chamado fascículo cuneiforme. E isso é por causa agregando as fibras sensoriais de propriocepção, vibração dos membros superiores. Então, a presença desse sulco intermédio ele só acontece a níveis acima do torácico, né? E agora eu paro a aula aqui, vou interromper o compartilhamento. Primeiro eu vou interromper a gravação